Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouco de eletrólise, que é o último tema da parte de eletroquímica, tá? Quais são os objetivos da nossa aula? A gente vai precisar saber, reconhecer os produtos de uma reação de decomposição, diferenciar uma eletrólise do processo de pilhas, tá? Isso aqui está sempre constante. A gente vai estar sempre comparando, né, o fenômeno lá das pilhas com o fenômeno da eletrólise, tá? E por último, a gente vai ter que reconhecer os componentes de uma cuba eletrolítica, certo? Cuba eletrolítica é o meio no qual se realiza uma eletrólise, tá bom? Vocês vão ver que é parecido com a pilha, lembra um pouquinho aquele da pilha, tá? E aí, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a eletrólise em si, a gente precisa relembrar um conteúdo lá do primeiro ano, que é classificar as reações químicas. Né? Não sei se vocês lembram, a gente tinha a reação, por exemplo, o primeiro tipo que a gente viu é uma reação de síntese ou adição. Né? E aí eu lembro que eu falava para vocês, eu perguntava para vocês se vocês sabiam o que era uma síntese. O que era sintetizar? O que é uma síntese? Por exemplo, quando o professor Marcos chega e pede para que tu faça a síntese de um capítulo, o que significa? Né? Eu vou pegar várias informações, não era assim? E aí eu vou transformá-la em informações mais simples. Não é assim? Fazer uma síntese e sintetizar é você pegar várias coisas e reunir numa só, de maneira simples. Né? E aí a reação de síntese, que também é chamada de ou adição, ela é aquela na qual vários reagentes vão originar apenas um. Né? Vai haver uma síntese, um resumo, uma simplificação. É esse estilo aqui, ó. A mais B são dois reagentes, né? Aí vai se transformar num só. Certo? Isso é uma reação de síntese. Exemplos, a gente tem aqui, ó. Aqui eu tenho C, eu tenho O2, eles vão formar CO2. Duas coisas se transformando em uma. Esse aqui eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio, vão tudo se juntar, ó, e formar a glicose, certo? Então aqui a gente tem dois exemplos de síntese, tá? Nas redes sociais eu encontrei uma representação que eu achei bem legalzinha, assim, que pode ajudar a gente a lembrar para quem tem uma memória visual, né? Tem aqui uma bolinha com a carinha e eles vão se juntar e formar uma coisa só. Então, síntese, vários reagentes vão originar um produto, ok? E aí o segundo tipo, e é esse segundo tipo que é tema da nossa aula, né? É uma análise, uma reação de análise ou decomposição. O que é uma decomposição, né? Ou análise? Eu falei para vocês lá no primeiro ano, não sei se vocês lembram, mas o que é decompor? Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Se eu for decompor uma caneta, primeiro eu tenho a caneta, né? Aí eu vou tirar a tampinha da caneta, vou tirar aquela parte interna, o tubo interno que tem a tinta, e aí tem a parte externa. Então, se eu for decompor a caneta, eu tenho uma caneta e ela vai se transformar em seus constituintes, né? Assim? E é esse o tipo de reação, né, de decomposição ou análise. Ele é o contrário da síntese, né? Eu tenho um reagente se decompondo em vários produtos. Ele é esse estilo aqui, ó, AB se transforma em A, em B, A mais B, certo? Uma coisa se transforma em várias outras. Por que ela é chamada de análise? Porque antigamente, quando você queria saber quais são os componentes de uma substância, eles decompunham. Por exemplo, o AB, né? Eu quero saber o que tem nessa substância. Aí eu decomponho, aí eu sei, essa substância tem o A e essa substância tem o B. Eu estou fazendo uma análise dela. Entendeu? Então aqui, por exemplo, a L2O3, se eu for reação, por que isso aqui é reação de decomposição? Eu tenho uma coisa, o óxido de alumínio, se transformando em duas, em Al e O2, ó, transformando nos componentes, ó. Certo? Isso é uma análise ou decomposição. A glicose, ó, vira carbono, vira hidrogênio, vira oxigênio, tá vendo? Ó, uma coisa está se transformando em três.
Nesse caso aqui, eu tenho uma coisa só, né, que é o óxido de ferro, uma substância só. Aí ele vai virar duas, vira ferro e oxigênio. Então eu tenho aqui uma reação de análise ou decomposição. Por que que eu escrevi o lise bem grande? Não foi à toa, né? Porque esse lise, ele determina, né, sempre que aparecer o final lise, é porque é uma reação de análise ou decomposição, certo? Porque existem vários, ó. Existe a fotólise. O que é a fotólise? Não sei se vocês lembram. É aquela na qual quem decompõe, né? Quem decompõe é a luz. Pirólise é aquilo na qual quem causa a decomposição, a quebra da molécula, né, em seus componentes, é o fogo. Piros, de fogo, né? Pirotecnia, né? Pirotecnia, o que é? Né? São técnicas que usam fogos de artifício, tá? E aí, por último, né, a gente viu como exemplo a eletrólise. O que é a eletrólise? Quem vai causar a decomposição é a energia elétrica, que é o que a gente vai estudar aqui. Por isso que a gente vai começar falando de classificação de reações, tá? Porque a gente vai estudar especificamente esse tipo 2, né, que é a reação de análise ou decomposição, especificamente a eletrólise. Professor, me fala um exemplo de fotólise. Fotólise, a água oxigenada, se eu deixá-la em contato com a luz decompõe a água oxigenada. A água oxigenada vai virar água e oxigênio. Por isso que a água oxigenada ela precisa ser guardada em recipientes escuros para que a luz não entre, certo? Pirólise, eu vou decompor usando o fogo, o calor do fogo, certo? Por exemplo, ó, se eu tiver hidróxido de cálcio, CaOH, se eu só aquecer sem oxigênio, ele vai virar cal, lembra da cal, CaO, mais água. Então existem vários exemplos na qual eu uso o fogo, tá, para decompor. Só que aqui a gente vai falar muito de energia elétrica, tá certo? Energia elétrica para decompor, tá? E aí a gente tem aqui as figurinhas, como é que é a decomposição. Eu tenho aqui a carinha, ó, e aí ela se decompõe, né? Análise ou decomposição. Ela se decompõe, ela se transforma em seus componentes, tá bom? Então vamos prosseguir aqui, né? Para o terceiro tipo, a gente vai focar no 2, mas a gente precisa concluir os outros tipos, né? Primeiro é simples troca, o número 3, né? Simples troca, como o nome já diz tudo. Eu tenho aqui o AB mais o C, é o que vai acontecer? Vai haver uma troca, né? Se vocês olharem aqui, ó, o C estava sozinho, agora o C aparece com o A. E o B ficou sozinho, ou seja, o C veio para cá, ó, houve uma troca, uma simples troca, tá? Acontece aqui, ó, Al2O3, o Al tá com o O e o C tá sozinho, né? Aí de repente aparece o Al sozinho e o C com o O. O que houve, né? O C, ó, aqui ele ficou junto com o O, então ele veio para cá, ó, ele ficou junto com o O e deixou o alumínio sozinho, tá? Mesma coisa acontece nessa reação aqui, eu tenho o HCl e o ferro só. Aí de repente aqui do lado, ó, o ferro já está com cloro, né? O ferro se juntou ao cloro e deixou o hidrogênio aqui sozinho. Esses números a gente vai compreender na aula de hoje, né? Por que fica assim, né? Por que aqui não fica só o H e fica H2, né? A gente vai entender melhor na aula de hoje. Ok? Então, simples troca. Esses desenhinhos aqui ajudam essa ilustração. Eu tenho aqui a carinha azul, né? A vermelha, carinha triste, com a bolinha. Aí, de repente, a bolinha deixa a triste e vai para alegre aqui, ó. Foi uma simples troca, tá? O quarto e último exemplo de reações que a gente viu, né, de maneira mais generalizada, é a dupla troca. A dupla troca a gente viu que é típico de neutralização, né, ácido-base. Ela é esse estilo aqui. Eu tenho aqui um casal, ó, AB, e tenho aqui outro casal, CD. E aí, de repente, o que foi que aconteceu? Ó, o A, que antes estava com B, não é? Agora aparece com C. Estão vendo? AC, ó. Certo? O A ficou com C e o B ficou com o D. Houve uma troca. Só que é uma troca dupla, uma troca dobrada, tá? Uma dupla troca. Típico de reações ácido-base. Eu tenho aqui uma base e eu tenho aqui um ácido. O Na juntou com BR, estão vendo? Formou um sal, NaBr.
E o OH ficou com H. Aí ficou HOH, que a gente chama de água. A mesma coisa acontece com essa base e esse ácido, ó. Uma reação de... Aqui tá até errado, né? Não é simples troca, tá, gente? É dupla troca, corrijam aqui, ó. Certo? E o desenho também, né? O desenho também não representa uma dupla troca. Isso aqui é uma simples troca, né? Que a carinha, ó, veio pra cá. Certo? Aqui eu tenho outras ilustrações que eu vi que ajudam, né, para ver se a gente consegue relembrar. Esse exemplo aqui eu tenho o gato mais um peixe, aí de repente se transforma só numa coisa. O gato de bucho cheio. Observem que isso aqui é uma síntese, né? É uma reação de síntese ou adição, porque duas coisas se transformou em uma. No exemplo 2 eu tenho o coelho com a carne, o cachorro com a cenoura. Aí de repente o coelho ficou com a cenoura e o cachorro ficou com a carne. Se vocês olharem, isso aqui é uma dupla troca, né? A carne veio para cá, a cenoura foi para o coelho, certo? Dupla troca. Nesse terceiro exemplo eu tenho um ovo, aí de repente o ovo, uma coisa só, se transforma em duas. Isso aqui é típico de uma análise ou decomposição, que é o tema da aula de hoje, né? Uma coisa vira duas. E nesse terceiro caso eu tenho o cachorro com osso e a carne sozinha. Aí de repente o osso fica só e o cachorro fica com a carne. Se vocês observarem, isso trata-se de uma simples troca, tá? Não é uma troca dobrada como aconteceu aqui, tá bem? Então esses são os tipos de reações, tá? Os 4 tipos. Beleza? E aí a gente vai dar... Vocês vão beber a água, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da aula, tá bom? Para não ficar tão longo, ok?